Oi, pessoal, paz do Senhor. Eu quero falar para vocês uma palavra sobre resistência, que é algo que no mundo de hoje tem se acabado aos poucos, porque a gente acaba não resistindo, a gente acaba pecando, a gente acaba falhando, e a gente acaba acontecendo coisas ruins como se afastar da presença do Senhor, o amor se esfriando, que é o que diz na palavra que no final dos tempos o amor muito se esfriará. E é o maior exemplo de resistência que eu quero trazer para vocês hoje. Não é sobre Jó, eu poderia falar muito bem de Jó, que aguentou tudo aquilo. Eu poderia falar muito bem de Pedro. Eu poderia falar muito bem de qualquer outro exemplo, como Moisés, Josué. Mas eu vim trazer o maior exemplo de resistência. Jesus. Resposta comum, né? Mas é a resposta mais poderosa. Jesus. Quão poderoso esse nome é. Quão poder esse nome traz. A gente tem que resistir às tentações. E eu vim trazer a palavra no deserto. Que Jesus estava no deserto, não vou demorar, tem que ser breve. Jesus estava naquele deserto e o inimigo estava tentando Jesus. O inimigo oferecia a Jesus várias coisas, riquezas, coisas sobrenaturais, como riquezas, como palácios sobrenaturais, né? Como riquezas mesmo, tudo aquilo que o inimigo poderia proporcionar. Oferecia as coisas mundanas, coisas que durariam só nessa vida. E o inimigo oferecia. Mas Jesus não ouvia o inimigo e recusava todas as propostas. Porque o inimigo vai tentar oferecer pra gente tantas coisas para não tirar a presença de Deus. Vai por mim. Eu tenho apenas 14 anos, sim, 14 anos. Mas enfrentei tanta coisa mesmo, para poder estar na presença de Deus. Eu enfrentei pessoas, eu enfrentei tempestades, desertos. Não só eu que enfrento, mas a minha mãe também, porque é em conjunto que caminhamos, não é só eu, é minha mãe também. É eu e minha família, porque se eu e minha família servimos ao Senhor, precisamos adorar juntos, andar em conjuntos, mas claro que temos as nossas orações em particular, mas precisamos caminhar juntos também. O inimigo vai oferecer tantas coisas no mundo, e uma principal das coisas que o inimigo vai oferecer é aquilo que te toca. Por exemplo, se na tua área que te toca é o dinheiro, vai ser o dinheiro que ele vai tentar te tirar da presença do Senhor, porque tudo que ele quer ver é você longe da presença do Senhor. Porque você veio de um lugar que se chama céu. E Deus fala, de pregar o evangelho por todo mundo e por toda a nação. E ele fala isso, te envia para a terra. E você faz o quê? Você ouve a voz do inimigo, que é o que te afasta da presença de Deus, cara. E o teu objetivo é pregar o evangelho, orar. Nosso objetivo é pregar, orar e evangelizar, falar do nome de Jesus e ao mesmo tempo na presença do Senhor, buscando incansavelmente, não deixando o amor se esfriar. O amor de muito tem se esfriado porque tem trocado por pecados, pela voz do inimigo, por tentações, não só como riquezas, mas também uma coisa que pode te pegar também é o amor. Quantas vezes vai vir pessoas que se fingem ser cristãos e a gente vai achar que é o amor verdadeiro? Ou até mesmo para nós adolescentes, que é bastante difícil, porque a gente é adolescente e a gente está numa fase que a gente quer qualquer um ou qualquer coisa, porque a gente só quer namorar. Mas não é assim. A gente tem que esperar o tempo certo de Deus e a idade certa. E para você que é adulto, saiba discernir o que é de Deus e o que não é. Por isso que a gente tem que pedir discernimento para Deus. A minha mãe fala para mim, peça discernimento para Deus, meu filho, para saber de tudo. E eu peço discernimento para Deus. E eu quero discernimento para Deus. Eu ainda preciso muito discernimento, muito mais.
Mas eu não tenho aceitado essas propostas, por mais difícil que seja. Aceitar banquete, propostas, músicas, não sei, algo que tire do centro. É tão difícil dizer não. Agora, para a presença de Deus, a gente às vezes diz não ao trocar a presença de Deus por tempo no celular. Trocar a presença de Deus por coisas fúteis, amores, riquezas. Mas a gente não consegue dizer não para o pecado. Por isso, ore. O maior jeito de vencer, o maior jeito de resistir a toda tentação, a todo deserto, é a oração e a fé. A oração, porque é o que agrada o coração de Deus e é o que vai te trazer força, foco, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo precisa estar maior do que a carne para você vencer o pecado. E a fé, porque como a base da Bíblia está escrito, em um versículo da Bíblia está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você vai para todas essas coisas, ou talvez você seja uma dessas pessoas que você acabou ouvindo a voz do inimigo, a voz da tentação, aceitou coisas e acabou que ao longo desse tempo você se afastou da presença de Deus e você está sentindo um vazio no seu coração. Do que adianta ter fama, dinheiro, sem ter a presença de Deus? Porque a maior alegria, a maior certeza, a coisa mais valiosa que tem, não é a tentação do inimigo, não é as coisas que o inimigo tem para nos proporcionar, mas é a presença de Jesus, é a presença do Senhor. Guarde o seu coração, guarde a presença de Jesus, continue adorando, não deixe esse tempo passar para você não ouvir a tentação, para você resistir. É necessário buscar a Jesus, buscar a Deus incansavelmente, não parar de ler a Bíblia. Cara, quando eu parei, eu me afastei tanto, porque eu parei. Não se afaste da presença e tenha fé em Deus. Não se afaste só porque Deus te fez uma promessa e não se realizou e tem outras coisas melhores que você acha que tem. Porque é assim que a nossa mente trabalha, assim que o inimigo trabalha, achando que a gente fez algo de errado, ou que Deus não vai fazer, ou mesmo falando, é melhor isso que eu tenho pra você. E a gente acha que é Deus, mas não é. A gente só se afasta. Não se afasta da presença, não. E o inimigo naquele deserto ainda tinha falado para Deus, se tu és filho de Deus mesmo, se joga daqui. Só que Jesus não fez isso, porque ele conhecia a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Não é só de pão que vive o homem. Não é só sendo provado pela fé. Ah, se tu é crente, faz isso. Se tu é crente, então tu faz isso, tu pode fazer isso. Na nossa escola tem tanto, na minha escola tem tanto isso. Se tu é crente, faz isso. Se tu é crente, por que tu não fez aquilo? Se tu é crente, por que aconteceu isso? A gente não é Jesus. A gente não é Deus. Claro que Jesus passou naquele deserto, mas ele conhecia a palavra de Deus. Então ele não ia se matar, ele não ia se jogar. Porque ele tinha sabedoria, ele tinha discernimento. Uma das coisas que mais Jesus tinha e que eu admiro, eu, Emmanuel, admiro, é o discernimento de Jesus, porque Jesus tinha muito discernimento na palavra. Ele conhecia a palavra de Deus inteira. Não era porque era Jesus, mas porque ele buscou a presença. E para ele resistir, não foi porque ele é Jesus, porque ele veio no corpo de um homem. E o próprio Deus falou isso, ele veio no corpo de um homem, não veio no corpo de um santo. E ele veio para provar que nós podemos, homens com pecados podemos. Como? Buscando a presença de Deus. Então a maior arma, a maior resistência é buscando a presença de Deus. Não é buscando as outras coisas, mas buscando a presença de Deus. Não é ouvindo a voz do inimigo, mas buscando a presença de Deus. Não é fazendo coisas que você sabe que não vai influenciar nada com Deus, com a presença de Deus. Porque assim só vai te fazer se afastar mais do caminho de Deus. E não olhe pelo olhar de religiosidade.
Religiosidade é pecado. Não olhe pela religiosidade. Olhe pela compaixão, amor de Deus, pela presença. Quando você sabe que você está fazendo algo de errado, você sabe é um pecado consciente, o Espírito Santo de Deus te alerta. Isso significa discernimento, mas pesa mais discernimento e mais discernimento, até que você possa distinguir tudo. Saiba o que é pecado e não é. Saiba os seus limites. Saiba o que você pode fazer e não pode. Jesus é o centro. Jesus é Rei dos Reis, Rei da Glória. Toda força e majestade a Deus. Amém? Resistência.